falar sobre espiritualidade. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. Milagres não existem. Vejam, existem leis da física e leis universais imutáveis. Se algo que nos parece ser um milagre acontece, é apenas um fenômeno natural que desconhecemos. Deus, sendo perfeito, não faria leis que pudessem ser alteradas conforme as circunstâncias e de acordo com a ocasião. Tomo como exemplo um caso pessoal. Quando meu filho caçula, de 25 anos, adoeceu na pandemia de Covid-19 e foi entubado, toda a família recorreu à religião. Como meu filho era evangélico, muito conhecido e querido na cidade, centenas de pessoas e várias igrejas oraram por ele nas 2 semanas que ele ficou internado no hospital antes de falecer. O interessante é que ele, apesar da sedação pesada, insistia em acordar, inclusive às vezes retirando os tubos. Os médicos ficaram atônitos, pois haviam atingido o máximo da dosagem possível dos analgésicos. Acredito que as energias das orações das centenas de amigos e parentes o estavam prendendo a este mundo e ao corpo físico. Então eu pergunto, essas orações o beneficiaram ou prejudicaram, já que estavam impedindo e tornando complicada a sua partida inevitável? Muitas vezes, ao orarmos e insistirmos em mentalizarmos que uma pessoa sobreviva, nós a impedimos de partir tranquilamente. Inclusive, para evitar isso, os bons espíritos costumam produzir uma melhora da pessoa antes da morte. Qual é o objetivo deles fazerem isso? É para que a família recobre as esperanças e deixem de emitir aqueles pensamentos de angústia, de sofrimento para a pessoa. Então eles podem fazer o desprendimento do espírito mais tranquilamente. Mas vamos continuar. É um caso que devemos pensar. Nem sempre o que queremos é o melhor para nós e para os outros. Será que devemos tentar interferir na ordem natural das coisas? Acredito que a partida do meu filho em uma desencarnação em massa, em uma pandemia, estava em sua programação encarnatória, sendo que 3 dias antes do seu falecimento, eu vi o seu corpo sendo preparado no necrotério, ou seja, seu destino já estava selado. 3 dias antes dele falecer, nós não tínhamos certeza, nós tínhamos esperança de que ele fosse sobreviver. Mas 3 dias antes, eu ouvi claramente, de forma lúcida, em uma maca de metal dentro do necrotério sendo preparado. Ele estava de costas e estava sendo lavado por algumas pessoas. Nessa hora eu senti que ele fosse mesmo falecer. Inclusive eu pedi a Deus para trocar de lugar com ele, mas não era a minha hora. Eu acredito hoje que tudo segue uma ordem natural em obediência às leis universais e que Deus não interfere nos acontecimentos, pois suas leis são perfeitas. Meu filho faleceu porque seu tempo neste mundo estava terminado. Por isso, seu sistema imunológico estava fraco e falhou. Caso contrário, ele teria sobrevivido, assim como o resto da nossa família sobreviveu, apesar de ter contraído o vírus. Temos que avaliar também que se meu filho tivesse sobrevivido, quais teriam sido as consequências das sequelas do vírus. Para ele,
Será que realmente valeria a pena permanecer neste mundo, caso, devido às sequelas, ele não tivesse mais qualidade de vida? Ou seja, há muitas vidas piores do que a morte. As sequelas da Covid-19 são terríveis, tanto para o doente como para toda a sua família e amigos. Então, Deus sabe o que faz. Muitas vezes foi um livramento. Aliás, temos que pensar que as desencarnações em massa são sempre planejadas na espiritualidade. E no programa de encarnação é previsto que aquela pessoa deverá desencarnar durante essas tragédias, né, naturais, como pandemias, né, e fenômenos geológicos como vulcões, terremotos, tempestades, etc. E quando o espírito reencarna, né, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, ou talvez até em sua quase totalidade, eles já sabiam que em um tempo certo haveria essa desencarnação em massa e que eles deixariam o corpo físico neste período. O interessante é que, devido às orações de um grande número de pessoas em igrejas da minha cidade e até de outras cidades, se meu filho tivesse sobrevivido, diria que teria sido um milagre. Inclusive eu e um grupo de pessoas, incluindo um pastor, oramos na porta do hospital durante a noite, na véspera da sua passagem. Caso sua improvável recuperação se tivesse acontecido, seria milagre, ou apenas uma reação natural do seu sistema imunológico causado pela potente medicação. Como meu filho não sobreviveu, não houve milagre, e neste caso, seu falecimento se deu por vontade de Deus? Claro que não. Foi apenas o desfecho da ordem natural. Se ele tivesse sobrevivido, seria apenas uma questão de tempo para ele deixar este mundo, como acontecerá com todos nós. Desta forma, a meu ver, milagres realmente não existem, pois o milagre, se existisse como um fato sobrenatural, seria uma burla às leis universais perfeitas e imutáveis, o que é uma impossibilidade. Ou seja, Deus não burlaria suas próprias leis. Suas leis são imutáveis, são perpétuas, são eternas. Mas então, as orações a Deus são inúteis? Acredito que no caso de alteração da ordem natural, as orações sejam inúteis. No entanto, a oração pode nos trazer conforto e esperança, o que nos ajuda em momentos difíceis, nos auxiliando a superar tragédias pessoais. Também, a oração ajuda efetivamente aquele que partiu, lhe trazendo paz e tranquilidade. Aliás, a oração é tudo o que podemos fazer por aqueles que partiram para o mundo espiritual. Quando a oração é feita com amor e não com desespero e revolta, pois o desespero de quem fica afeta quem partiu e vice-versa. O nosso desespero, a nossa dor, quando em excesso, além da conta, prejudica os seres amados que partiram e os afeta. Assim como o desespero deles também nos afeta aqui no mundo material. Por isso, para que ele não sofra muito, normalmente os espíritos fazem com que o nosso ser amado adormeça por algum tempo, até passar aquela fase mais aguda do luto, em que os ânimos começam a ser apaziguados. Então, ele recobra a lucidez, né? E neste caso, ele já pode, já refeito, né, da passagem, ele já pode lidar com essas emoções e com as emoções daqueles que ficaram no mundo físico. Mas se quem partiu e quem ficou oram para a felicidade um do outro, o resultado é maravilhoso,
pois transmite paz, amor e esperança. Ore para o seu ente querido que partiu deste mundo, como se estivesse falando ao telefone com uma pessoa querida que está em um país distante. Diga que está torcendo por ele, para que tudo dê certo em sua nova morada. Diga-lhe que está tudo bem e o tranquilize dizendo que está com saudade, mas que está tudo bem. Não o peça para voltar, pois ele não pode atender seu pedido. A desencarnação é definitiva. Não o faça sofrer sem necessidade. Transmita amor e esperança. Com certeza, ele receberá seu recado. O luto dói dos dois lados. Lembre-se disso. Nunca se esqueça que o luto afeta não só quem ficou, mas também quem partiu. Procure tranquilizar, procure dar esperança ao seu ente querido. Não o faça sofrer, sem necessidade alguma. Não é preciso isso. É natural que você sofra. Todos nós sofremos. Mas procure na oração, aí sim, o conforto de Deus, a paz de Deus. Está provado cientificamente que o nosso estado emocional interfere no funcionamento do nosso sistema imunológico, ajudando o nosso corpo a superar as doenças físicas e mentais. Mas isso não é milagre, é uma reação natural do nosso corpo. Portanto, qualquer um que promete milagres é um fanático, um farsante e charlatão. A procura de poder e riqueza, enganando as pessoas e se aproveitando da sua fragilidade e sofrimento. Morrer é tão natural como nascer. Morrer é uma consequência natural do nascimento. A partir do momento que você nasce, você começa a morrer. A desencarnação é só o desfecho de todo o seu processo de vida neste plano. Tudo no plano físico é impermanente. Nada perdura para sempre. Nem mesmo o planeta em que vivemos e nem mesmo o sol que nos ilumina. A vida e a morte são acontecimentos naturais e estão de acordo com as leis universais. A sobrevivência da consciência após a morte do corpo físico também é um fenômeno natural, sendo que a morte do corpo material acontece com todos os seres vivos, sem exceção. As pessoas têm um fascínio pelo sobrenatural, mas o sobrenatural não existe. O que pensamos ser sobrenatural tem uma explicação lógica e é uma consequência das leis naturais que ainda não compreendemos. Deus não burla suas próprias leis para beneficiar alguns supostos eleitos. Para ele somos todos iguais. A lei que rege o João, rege o Francisco. Os privilégios só existem entre os seres humanos falhos e ignorantes. O privilégio é incompatível com a justiça e, portanto, contrário às leis de Deus. Tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual são regidos pela lei de causa e efeito, em que a causa gera efeitos, que por sua vez causam outros efeitos em um efeito dominó. É impossível avaliar quais serão os efeitos dos nossos atos, por mais insignificantes que sejam eles. Muitas vezes, o perigo da morte serve como um aviso para que mudemos a nossa forma de vida e as nossas ações. Então escapamos, não por milagre, e sim porque não era hora de voltar para o mundo espiritual. Acontecimentos tidos como milagres, assim como acontecimentos tidos como a vontade de Deus, são apenas o desfecho de uma sequência de acontecimentos passados. Esses acontecimentos não têm ação direta de Deus, apenas são controlados pela lei de causa e efeito. Neste caso, é feita realmente a vontade de Deus de forma universal e não pessoal. Deus não é um ser humano. Se fosse, não seria Deus. Portanto, Deus sendo tudo, não é pessoal, escolhendo de forma emocional a quem privilegiar em detrimento dos demais. Deus sendo tudo, Deus está em cada um de nós. Então não faz sentido que Ele me beneficiasse
né, e não beneficiasse da mesma forma o meu irmão. Não faz sentido. Para ele, todos nós somos iguais, pois todos nós somos parte dele. Para Deus, a humanidade é uma só, um só subdividido em trilhões de outros seres. Por isso, os grandes mestres nos aconselham a amarmos uns aos outros e a nós mesmos, pois se apenas um ser humano estiver sofrendo, toda a humanidade não poderá ser realmente feliz, pois uma parte de si mesma estará em sofrimento. Quando a humanidade compreender que o outro não existe como um ser apartado de nós e perceber que todos somos parte do todo, neste dia toda a humanidade poderá finalmente ser feliz. Por isso, a promessa de Deus: nenhuma ovelha se perderá, pois enquanto houver uma só ovelha perdida, não haverá felicidade completa no mundo. Namastê. E ficamos por aqui. Desejo a todos muita paz, felicidade, harmonia, equilíbrio, prosperidade, saúde e amor. Que Deus ilumine os nossos caminhos. E ficamos por aqui e até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau.